Um dia desses, o Senhor entrou em confronto comigo. Eu estava falando com uma amiga minha e ele me confrontou. De acordo com o que eu falava com ela, Deus começou a ministrar no meu coração e se revelar a mim. E horas antes, eu estava vendo uma pregação, que era de Lucas 5, que fala sobre o chamado dos primeiros discípulos, que é a pesca maravilhosa, que é o milagre de quando Deus manda Pedro jogar a rede do lado direito e assim vir peixes, sendo que uma noite inteira ele estava a pescar e não encontrava peixes. E aquela palavra ficou fixa, mas eu não sabia em que sentido ela tinha entrado em meu coração. E mediante o que eu fui ministrar no coração da minha amiga, eu estava falando sobre evangelizando ela, no resumir da conversa, e Deus na hora falou comigo que aquilo era para mim. E aí veio essa palavra para mim, e aí veio a canção que uma vez eu num congresso, nos Juntas do Rio de Janeiro, quando essa canção cantou, eu senti um temor do Senhor, eu me quebrantei diante de Deus, mas eu não entendia porque que aquela letra tocava o meu ser. E aquela música tocou. Quando foi uma segunda vez, eu fui ministrar na minha igreja num dia de culto de mulheres, e essa canção, esse louvor foi tocado. Tanto que depois eu conversei com a ministra de louvor, que ela tinha cantado aquela canção, e ela falou que nunca havia cantado, e que sentiu de cantar. E quando ela ministrou aquela canção antes de eu subir no púlpito, eu senti de novo o quebrantamento do Senhor, e eu me amava de Deus, sentia a presença de Deus, eu queimava. Eu falava, meu Deus, o que Deus quer falar comigo? E ele não falou aquele dia, mas foi fogo puro na igreja aquele dia. Passado alguns dias aconteceu isso, eu fui falar com minha amiga mediante alguma coisa, ela falou sobre voltar na cidade dela de origem. E aí quando eu falei de voltar, Deus falou comigo. E assim foi grandioso, e ele veio com a palavra, porque aqui na palavra em Lucas, fala assim, que trabalhando toda noite, nada apanhamos. Ele falando com o Senhor, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a obediência que ele prestou a Deus, ele retorna. Porque o regresso é muito difícil, todo mundo tem dificuldade de voltar. Todo mundo tem dificuldade de dar uns passos para trás. A gente se sente impotente, sente como se estivesse regredindo, sente uma sensação de vergonha. E essa era a sensação que eu tinha quando eu retornei para a minha cidade. E aí Deus me deu essa palavra. E aí eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. E ele viu que ele não merecia, porque o Senhor era santo. E o Senhor falou, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E aí, na segunda parte, eu digo o final dessa história.